Dois livros quase ficaram de fora da Bíblia Sagrada porque o nome Deus não aparece em nenhum deles. Tá curioso para saber? Bora pro vídeo! Sejam muito bem-vindos ao canal Articulador. Eu sou o Rodrigo Pereira e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe ele com seus amigos, para que o maior número de pessoas possa ser alcançado por este conteúdo. Então vamos falar sobre 5 curiosidades da Bíblia Sagrada. 2 livros do Antigo Testamento, o livro de Esther e o livro Cântico dos Cânticos, quase ficou de fora do cânon, porque a palavra Deus não aparece em nenhum dos dois. Quando os rabinos se reuniram para ver quais seriam os livros que iriam compor o Antigo Testamento, eles viram que a palavra Deus não aparece nem no livro de Esther e nem no livro Cântico dos Cânticos. E por causa disso, eles iriam retirar esses 2 livros, ou melhor dizendo, esses 2 livros não iriam compor o Antigo Testamento. Até que outros rabinos tiveram o seguinte posicionamento: a palavra Deus não aparece no livro de Esther nem Cântico dos Cânticos, mas eles viram que Deus trabalhou nesses 2 livros nos bastidores. Eles entenderam que no livro de Esther, Deus utilizou Esther para falar com o rei e livrar a nação de Israel de ser exterminada no período da Pérsia. E no livro Cântico dos Cânticos, eles também entenderam que ali é uma linguagem alegórica em que Deus demonstra o seu amor pela nação de Israel. A segunda curiosidade bíblica: talvez você tenha assistido um filme, principalmente aqueles filmes americanos, onde retrata uma pessoa quando vai fazer um juramento diante de um juiz, ela coloca a mão sobre a Bíblia. Ou até mesmo quando uma pessoa vai receber um cargo político e ela precisa fazer um juramento, ela coloca a mão sobre a Bíblia. Este ato acontecia por causa de um costume judeu em que eles retiraram um versículo de Gênesis 31 em que dizia: lembre-se, Deus está nos vigiando. A terceira curiosidade sobre a Bíblia é sobre as suas capas luxuosas. Na Idade Média, quando uma pessoa adquiria uma Bíblia, elas geralmente não vinham encapadas ou encadernadas. No máximo, elas vinham com uma capa protetora ou mesmo amarrada em cordões. Caso uma pessoa quisesse colocar uma capa na Bíblia, elas tinham que pagar à parte por isso. Algumas vezes não encontravam um especialista, um fazedor de capas dentro da sua própria cidade. Elas tinham que se deslocar a um centro maior para que pudessem colocar uma capa do seu gosto. Na Idade Média, colocar uma capa na Bíblia começou a ser visto como uma arte. Algumas pessoas que trabalhavam fazendo as capas eram vistas como um verdadeiro artista, porque eles produziam capas luxuosas. Algumas eram feitas de um material muito bom, como um couro bem trabalhado, ou até mesmo algumas capas possuíam elementos como ouro, prata e bronze. Algumas dessas capas luxuosas eram estampadas com cenas bíblicas, principalmente da crucificação de Jesus. A realeza da Idade Média ou pessoas com alto poder aquisitivo, quando compravam uma Bíblia, mandava fazer uma capa luxuosa e muitas vezes eles presenteavam mosteiros ou monges naquela época. Só a partir do século XVI, quando Gutenberg, através da sua prensa móvel, começou ali a produzir livros, é que a capa se tornou mais simples, mais acessível e pessoas de baixo poder aquisitivo começaram a encadernar as suas Bíblias. A quarta curiosidade da Bíblia: a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A Bíblia que conhecemos, ela é dividida em capítulos e versículos, mas originalmente escrita, ela nunca foi dividida assim. As divisões em capítulos só foi acontecer no século XIII, por um erudito da França. E depois desse erudito, ele se tornou arcebispo de Cantuária. Algumas décadas depois, o cardeal Hugo subdividiu os capítulos em no mínimo 7 etapas, mas ele numerou da letra A à letra G. Ele não utilizou números, apenas letras. A divisão da Bíblia em versículos, ela aconteceu do Antigo Testamento em 1445 por um rabino chamado Isaac Natan, e do Novo Testamento ela aconteceu em 1551 por um homem chamado Robert Estienne. A primeira Bíblia a ser publicada inteiramente dividida em versículos foi a Bíblia de Genebra. Isso aconteceu no ano de 1560. A quinta curiosidade da Bíblia: a Bíblia foi o livro mais traduzido e publicado do que qualquer outro. O livro da Bíblia mais traduzido é o Evangelho de Marcos.
Talvez essa característica se dê porque ele é um livro um pouco mais curto e ele narra muitos milagres a respeito de Jesus Cristo. Marcos está disponível em mais de 900 línguas. A Bíblia parcialmente ou inteira já foi traduzida para mais de 2.400 línguas. Estudiosos estimam que existem cerca de 6.900 línguas em todo o mundo. E a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.400 línguas. Mas ainda falta mais de 4.500 línguas até que este livro seja traduzido parcialmente ou integralmente. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo, ative as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder você. Eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo alguns materiais para você que queira se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Então, até o próximo vídeo.